Olá, queridos, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde. Não sei qual horário em que você vai estar conectando, o horário que você está conectando conosco nesse momento, mas eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para a tua vida nesse início, o início desse nosso momento agora junto com você, ok? Que está em Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 17, que diz assim, Efésios capítulo 3, do 17 ao 20, diz assim a palavra do Eterno: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém, amados? Queridos, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que tem um poder, sabe, que vai além da compreensão humana. Um Deus que é capaz de fazer, como disse aqui o texto, infinitamente mais, abundantemente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Então, meu amado, você que está conectando conosco, está vendo agora a nossa palavra, o início, permanece conosco. Nós vamos ter um louvor, depois eu vou voltar com a palavra, mas permanece conosco, que Deus tem uma palavra do coração dele para os nossos corações nesse momento. E eu sei que se você permanecer conosco até o final, Deus certamente te abençoará, não por causa de mim, não por causa deles do louvor, mas por causa da palavra dele. Palavra esta que ele tem compromisso, palavra esta que é para abençoar você, abençoar a tua vida, tirar você desse caos, tirar você, sabe, desse profundo temor que há no teu coração, sabe, essa insegurança, esse mal terrível que está sobre a tua vida. Eu estou aqui nesse momento para dizer para você que é a solução para a tua vida, a solução para o teu problema, a vitória é para você. Deus está cuidando, Ele está olhando, Ele está vendo tudo que está acontecendo contigo, e Ele tem o melhor para fazer e realizar na tua vida. Basta tão somente você crer, basta tão somente você entender. E olha, preste atenção, meu amado, preste atenção nisso. Você tem, pela graça e pela misericórdia de Deus, você tem sobrevivido, você tem vencido essa situação, você tem vencido os temores, você tem, sabe, é uma conquista. Você está de pé, é uma conquista, ainda que as circunstâncias estejam dizendo não. Você crê que você pode, você crê que você vai vencer, você crê que você é mais do que vencedor, você crê que você vai atravessar essa situação, que esse mal, essa coisa terrível, como está sendo noticiada, não é nada em relação ao Deus que nós estamos pregando, ao Deus que você conhece, ao Deus que nós servimos. E esse Deus, Ele está aqui, mas Ele está aí também na tua casa. Ele está com você no carro agora nessa hora. Ele está com você caminhando, fazendo a tua caminhada. Deus está contigo, Ele tem o melhor para realizar sobre a tua vida. E olha, você sobreviveu, meu irmão. Você sobreviveu, minha irmã, e você vai continuar sobrevivendo até a volta do Senhor. Creia nisso e viva por essa palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor com os nossos amados. Aleluia, até que o Senhor tem nos ajudado. Levante a sua voz em adoração e vamos declarar: eu sobrevivi. Aleluias. Oh Deus, nós cremos nessa palavra e adoramos a Ti, Senhor. Foram noites intermináveis, eu só chorava.
leva, mas eu sobrevivi como uma águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, declare aí. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Se você crê, adore ao Senhor. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluias! Nós cremos nessa palavra, Senhor. Tu és fiel para cumprir sobre nós, sobre o nosso lar, sobre a sua igreja. Aleluias! Declare: eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Sobrevivi. Aleluias! Creia com fé, meu irmão. Aleluias. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Amém? Vamos romper todas essas barreiras pela fé. E a sua fé seja acrescentada nessa hora em nome de Jesus. Declare isso. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Sempre tenho a luz em mim.
declare isso. Não há muralhas estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? É pela fé, meu irmão. É pela fé, minha irmã. É pela fé, família, que você vai vencer. Estamos nesse nosso culto de domingo à noite, não é? E eu quero que você, ao entrar aí no canal, ao estar conectando conosco nesse momento, dá ali o seu like, né? Tem uma mãozinha assim, ó, dá o seu like lá. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, convide outras pessoas para junto com você também ser abençoado pela palavra do Senhor Jesus. E o objetivo, irmãos, deste canal não é outro senão nós divulgarmos, propagarmos a palavra do Eterno. Não queremos estar aqui para estar falando mal de igreja nenhuma, de denominação nenhuma, sabe, de doutrina nenhuma. Não, estamos aqui para pura e simplesmente ministrar a palavra do Eterno, viu, amados? Para edificar a tua vida, para trazer edificação ao teu coração. Amém? Quero agradecer aos nossos amados, Deus possa abençoá-los grandemente e sustentá-los com a sua mão poderosa, né? Esses amados que fazem parte do pessoal aí essencial. É, a turma aqui, a linha de frente, o pessoal que está nos ajudando, nos abençoando, para que a gente possa estar ministrando essa palavra, para que essa palavra chegue até você. Existe aqui uma estrutura mínima, uma infraestrutura mínima, não é? Mas existe para que essa palavra chegue até você, ok? E hoje, dia 31 de maio, esse mês todo, nós estivemos falando de fé. Estiveram pregando, principalmente nessas 2 semanas que nós não estivemos, eu e a pastora Zeli, precisávamos dar uma paradinha, dar uma descansada. Não ficamos doentes não, viu? Até a irmã Graça ligou, preocupada, achando, pastor, acho que o pastor está doente, a senhora está escondendo, não quis falar. Não estamos doentes, estamos são, só bastante cansados, mas já estamos aí de volta. Então estamos hoje, na terça-feira a pastora vai estar ministrando, também na terça-feira pela manhã, na quarta-feira eu vou estar ministrando, e aí vamos ver como nós vamos fazer no domingo. Talvez domingo entre novamente os nossos amados irmãos, e foram palavras especialíssimas, que o pastor Rodrigo, o pastor Cláudio, o pastor Renato estiveram ministrando às nossas vidas, aos nossos corações, e falando acerca da fé. E eu quero fechar esse mês, não digo fechar a palavra sobre fé, né, que eu estou orando, estou vendo aí no meu coração aquilo que Deus está determinando, sobre o que nós vamos estar falando a partir de amanhã. Mas, fechando esse mês de maio, falando sobre fé, eu quero estar voltando aqui, né, ao pai da fé, a um homem chamado Abraão, que ouviu a palavra do Senhor e por fé, ele obedeceu e caminhou e foi para onde Deus estava determinando. E depois de 25 anos passados, Deus cumpriu aquela promessa que havia feito na vida dele. Pastor, mas a gente está nesse meio dessa pandemia, 25 anos, meu irmão, fica tranquilo, o tempo pertence ao Senhor. O importante é você crer
que isso vai passar e que aquilo que ele prometeu, independente do tempo, vai se cumprir na minha e na sua vida. Creia tão somente. Eu quero compartilhar com você o texto que está em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 4, diz assim, Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, nós vemos aqui, né, irmãos, Deus falando com Abrão, ainda não era Abraão, era Abrão ainda, Deus dando uma palavra para ele, para que ele saísse da tua terra, da sua parentela, saísse ali da sua zona de conforto, não é? E fosse para o lugar que Deus o mostraria. Hoje, irmãos, eu fico pensando ao olhar para esse texto, né, tantos pastores, tantas igrejas, tantas denominações, e a partir de mim, não é? Eu não sei nem um pouquinho se eu teria essa fé de Deus dar essa ordem para mim, Almir. Sim, Senhor, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu não sei se eu, assim como os muitos pastores que tem, talvez alguns sejam neste momento me ouvindo, se nós teríamos essa capacidade ou essa fé para tomar tal atitude, ir para um lugar que Deus nos mostraria. Mas Abraão, ele fez isso. Agora é interessante, irmãos, nós vermos aqui que não é, presta atenção nisso, não é porque estamos caminhando em fé que nós somos perfeitos. Se estamos caminhando em fé, nós não erramos, nós não vacilamos. Não. Aqui o texto está mostrando, já bem claro, logo aqui no início. Porque Deus dá uma palavra específica para Abraão. Abraão, sai da tua terra, palavra específica para Abraão. A palavra não foi para Ló, a palavra não foi para o pai de Abraão, a palavra não foi para a família de Abraão, a palavra foi para Abraão. E ele saiu, e no entanto, o texto vai dizer, né, no versículo 5, e tomou Abraão a Saraí sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então ele ainda levou o sobrinho Ló, que mais tarde a gente vai ver que dá um trabalho para ele, dá um certo trabalho. Mas, irmãos, o importante, queridos, nesse texto aqui, é a minha e a sua capacidade de viver por fé. Hebreus 10:38 vai dizer assim, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que isso quer dizer, irmãos? Que eu e você precisamos pautar a nossa vida, precisamos alicerçar a nossa vida em fé. E esse momento, irmãos, é um momento muito bom, é um momento genial para que eu e você estejamos, sabe, no pleno exercício da nossa fé. Porque dizer que eu tenho fé quando está tudo bem, irmãos, é fácil, é mole. Dizer que eu tenho fé quando não há nenhuma pandemia, não há escassez, não há pobreza, não há falta de recursos, não há crise política, não há crise social, não há crise, né, nos três poderes, quando está tudo bem, dizer que eu tenho fé é mole. Dizer que eu vejo o que vai acontecer, que as coisas vão funcionar, irmãos, é muito fácil. Agora, quando é que nós temos que exercer a nossa fé? Quando é que a nossa fé precisa estar ou ser evidenciada? É justamente no momento de dificuldade, no momento de escassez, no momento de descrédito, no momento de insegurança, é justamente, irmãos, no momento de dificuldade. Para que a gente creia
para que a gente veja, entenda que vamos receber, que vamos ter, que vamos chegar, que vamos conquistar o que não estamos vendo, o que nem sequer sabemos que existe. Mas a nossa fé, desculpem, tenho que estar tomando uma aguinha. Mas a nossa fé, irmãos, vai nos levar a transpor muralhas, como essa canção que foi ministrada, não há muralhas que ficarão de pé. E quando a gente passeia pela Bíblia, a gente vai ver lá, né, o povo de Israel diante das muralhas de Jericó, e as muralhas, irmãos, caíram. Foi o barulho do grito? Não simplesmente, mas foi a fé através daquela atitude. Assim como Golias é derrotado por Davi com uma pedrinha, um homem de guerra, um homem experimentado, um homem que o exército de Israel temia, e por 40 dias, diz a palavra de Deus, eles fugiam conforme as afrontas que recebiam de Golias. E, no entanto, irmãos, Davi, um jovenzinho, franzino, adolescente, ele, com uma pedra, no meio aqueles escudos, aquelas armas todas, o Golias todo paramentado, mas a fé de Davi, a certeza de que ele destruiria, que ele derrubaria, venceria aquele gigante, foi isso que ele fala para o gigante, hoje mesmo, não é? E nós, irmãos, precisamos fazer isso, sabe? Você precisa, meu amado, olhar para essa situação e se ver depois dela, e se ver além dela, e se ver derrotando-a, e se ver como vencedor, porque é dessa forma que Deus vê a mim e a você, como vencedores. Irmãos, e nós só temos condições de realmente ser vencedor, ou nos apropriarmos disso, né, desse título de mais do que vencedor, por fé, viu? Porque fé, irmãos, não é para qualquer um, não é coisa fácil, não é não. Fato é que muitas pessoas deixam de receber, deixam de ser abençoados pelo Senhor, deixam de obedecer, por quê? Porque não tem fé, ou melhor, não tem a fé suficiente, porque todos nós temos fé. A nossa fé, precisamos pedir ao Senhor que a cada dia acrescente a nossa fé, porque, irmãos, preste atenção, problemas, dificuldades, adversidades, coisas, situações e eventos, para que nós venhamos perder a nossa fé, irmãos, vão estar acontecendo diariamente, diuturnamente, vão estar acontecendo, nós vamos nos ver diante de situações que vão nos convidar a perder a fé, que vai nos levar a viver uma vida apostatado da fé. Vocês estão entendendo, amados? Porque Satanás, que conhece a palavra, ele sabe que quando você não crê, quando você não tem fé, você fica desabilitado de receber a bênção, a promessa e o melhor de Deus sobre a tua vida. Você fica fora, você fica longe, você fica afastado, viu, amados? Desse combo de bênçãos que Jeová tem para mim e para você. E é isso que Satanás quer. E aí Abraão creu e saiu, foi sua caminhada, né? E Deus vai com ele. Lá no capítulo 13 a gente vai ver que Abraão se separa de Ló. Aí no capítulo 15, Deus fala com Abraão e promete-lhe um filho. E Deus fala, olha Abraão, vou te dar um filho. Não é? E Deus manda que Abraão olhe para os grãos de areia da praia e pergunta para ele se ele pode contar, assim como também as estrelas nos céus, dizendo Deus, mostrando Deus para Abraão, que essa quantidade, né, que não se poderia contar, essa quantidade incontável, seria a geração de Abraão. Quando Abraão, irmãos, olha, quando Deus está falando isso para Abraão, por isso ele é conhecido como o pai da fé. Quando Deus está dizendo isso para Abraão, Abraão, olha as estrelas, você pode contar, olha,
conta os grãos da praia, você pode contá-los? Ah, não posso não, Senhor. Pois vai ser assim a tua geração, incontável, numerosíssima, como as estrelas e como os grãos de areia da praia. Quando Deus fala isso para Abrão, irmãos, Abrão está numa situação já avançado de idade, Hebreus vai dizer, com seus membros já amortecidos, sua mulher, além do avançado da idade, a sua mulher já não estava ovulando mais, quer dizer, a sua mulher não tinha mais condições patológicas nenhuma de conceber filho, além do que ela ainda era estéril, então quer dizer, era tudo negativo, uma série de circunstâncias totalmente contrárias, tá? Totalmente desfavoráveis ao cumprimento da bênção de Deus sobre a vida de Abrão e de Saraí. Mas, irmãos, ele creu, ele teve fé. E assim, irmãos, como foi com Abraão, Deus também está sempre renovando as promessas dele sobre a nossa vida. Nós aqui, em grande parte das vezes, temos sido incrédulos para não crer naquilo que Deus fez, naquilo que Deus prometeu. Nós, em grande parte das vezes, nos esquecemos das coisas grandiosas que Deus fez lá atrás, que Deus fez ontem para nós. Nós esquecemos, nós somos ingratos, viu, amados? E aí, nós esquecemos, e quando olhamos para frente, vemos o problema, vemos uma situação difícil, e aos nossos olhos, ela parece intransponível. Aos nossos olhos, né, só existem impossibilidades. Quando, irmãos, olhando para essa mesma situação com os olhos da fé, nós vamos ver que mesmo que pareça impossível aos nossos olhos, nós vamos vencê-la. Nós vamos derrotar esse inimigo. Nós vamos ter vitória. E assim também, irmãos, sobre esse momento, sobre essa pandemia, você vai ter vitória. E você vai poder dizer como Paulo, olha, nenhum dos que estão comigo se perderam. Nenhum dos que estavam comigo morreram. Porque o Senhor vai te guardar em nome do Senhor Jesus. Viu, amados? Então, queridos, Abraão creu naquilo que Deus faria sobre ele, naquilo que Deus faria na vida dele e na vida da sua mulher, Saraí. Aí Deus, no capítulo 17, muda o seu nome. Olha, no capítulo 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Já haviam passado 24 anos, irmãos. Da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porém o meu conserto entre mim e ti multiplicarei grande. Olha, irmãos, ele já com 99 anos, os membros amortecidos, a sua mulher não menstruando mais, né? A Bíblia vai dizer, cessou o costume das mulheres em algumas versões. Os seus membros amortecidos, a sua mulher, além de tudo isso, ainda é estéril. Ele com 99 anos, Deus está dizendo para ele, olha, multiplicarei grandissimamente a tua semente. Que semente? Uma semente que por fé ele receberia. Uma semente que por fé ele teria. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa e eu entrei lá, né, operacional, e agora eu já estava na função, eu estava estagiando para supervisão, mas já estava cuidando, fazendo o trabalho, exercendo a função. E eu me lembro que era uma loja de atacado aí, varejo, e eu me lembro que correu lá um boato, as fake news, né, já naquele tempo, de que a empresa vai fechar, e vai fechar a engenharia, que era o departamento que eu trabalhava. E aí um dos meninos que trabalhava, um dos rapazes que trabalhava comigo, tinha sua família, sua casa, e estava começando uma obra na sua casa, e ele veio falar comigo, me chamou no canto, Almir, poxa, cara, eu estou preocupado aí, porque eu estou andando aí pelas lojas, o pessoal está dizendo que vai acabar a engenharia, que vai fechar, quer dizer, a gente vai ser dispensado e tal. E aí falou, contou tudo ali, o lamento dele, e eu ouvi tudo que ele falou. Eu ainda não tinha sido promovido, o meu chefe dizia que eu não seria, porque naquele momento eu ainda não tinha nível superior, e ele dizendo, sempre falava isso, que eu nunca seria. Embaixo, irmãos, desta palavra, a minha realidade era negatividade.
não é? Porque ele dizia que eu não seria. Mas aquele rapaz veio falar comigo, falou, Romir, poxa, tal, eu vim falar contigo, eu quero saber. E eu olhei bem nos olhos dele e falei para ele, olha, cara, eu tenho, olha, fé. Eu falei, eu tenho uma promessa de Deus a se cumprir na minha vida aqui nesse lugar. Como essa promessa ainda não se cumpriu, eu não sabia qual seria o tempo. Eu disse, como essa promessa ainda não se cumpriu, cara, você pode ficar tranquilo, que não vai fechar nada não. O departamento não vai fechar, a empresa não vai falir, porque eu tenho uma promessa de Deus a se cumprir na minha vida aqui nesse lugar. Deus falou, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e eu ali exercitei a minha fé e também injetei fé naquele rapaz e falei para ele, ó, pode ir lá fazer a tua obra, pode comprar teus pisos, pode reformar a tua casa, tranquilo que não vai acabar por conta de uma palavra de Deus que eu tenho, uma promessa de Deus que eu tenho para a minha vida. Isso é fé. Porque qual a certeza que eu tinha? Visivelmente, né? Fisicamente, nenhuma. Isso é fé, irmãos. É você crer naquilo que Deus está falando para você. Talvez você esteja me ouvindo e as circunstâncias negativamente têm te assolado, têm dito para você que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que você não vai sobreviver. Uma das canções que nós ministramos, eu sobrevivi, eu aprendi, eu venci, eu conquistei, a despeito das circunstâncias. Então, amados, nós precisamos crer no Deus que nós servimos. Quando chega no capítulo 18, né, segundo os estudiosos, é uma teofania, né, é Deus ali se apresentando ali para Abrão e para Saraí, naquela figura ali dos 3 anjos. Depois, 18, primeiro, depois, estou em Gênesis, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé, junto a ele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo dessa árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram, assim faze como tenho dito. E aí, irmãos, Abraão fez o que ele havia falado que faria para aqueles 3 personagens que estavam ali diante dele. E aí no versículo 9 diz assim, e disse-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ele aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos, quer dizer, Abraão com 99 e Sara com 89 anos. E quando Deus está dizendo para ele, olha, daqui, e certamente tomarei a ti por esse tempo de vida, quer dizer, daqui a um ano, vocês estarão concebendo, Sara terá um filho. Deus estava dizendo assim, olha, ainda que já tenha cessado o costume das mulheres, Sara não ovula mais, não tem condição de ter filho, além disso, ela é estéril. E você, Abraão, já tem os teus membros amortecidos. A minha palavra para vocês é, quando você fizer 100 anos e Sara fizer 90 anos, vocês vão ter um filho. O filho que eu prometi há 25 anos atrás para vocês. Vocês vão ter o filho que eu falei que dele seria uma descendência, vocês teriam uma descendência incontável, como os grãos de areia da praia e as estrelas do céu. Irmãos, era uma proposta aos olhos e aos ouvidos de Sara tão absurda que ela riu. Ela achou graça daquilo. Como poderia eu, já
nessa condição que eu estou, como agora eu vou poder ter filho? Né? Porque nisso aí já tinha entrado a H. Porque, como eu falei, irmãos, o fato de você ter fé não quer dizer que você vai errar, não quer dizer, porque você tem fé, você é alguém perfeito. Não. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos errôneos, e algumas vezes incrédulos, mas nós precisamos crer, né? Precisamos abolir tudo isso da nossa vida e crer no Deus que nós servimos para vivermos o melhor que Ele tem para a nossa vida. E aí, irmãos, o que acontece? Deus fala isso com ele, né? Deus fala com ele, e aí entram outros episódios, né? A destruição de Sodoma e Gomorra, tá? Mas aí, queridos, o que acontece? Deus concebe o filho prometido, Deus cumpre a promessa que ele fizera a Abraão e Saraí. Deus faz acontecer na vida deles aquilo que Deus havia prometido, né? Deus muda-lhes os nomes e Deus cumpre, porque, queridos, Deus sempre vai cumprir o que Ele prometeu. E você creia nisso, creia nisso. Irmãos, eu já entrei em empresa, né? Na minha função, eu precisava fazer um teste para ser aprovado e entrar. Eu em jejum, em oração, e Deus disse que estava abrindo a porta para mim. Sabe o que aconteceu, meu amado, minha amada? Eu fiz o teste, coisa que eu sabia fazer, mas na hora eu fiz tudo errado. Na hora eu não consegui fazer aquela tarefa como deveria fazer. Mas Deus não falou que estava abrindo a porta para mim, e eu continuei crendo, e na minha cabeça só ficava aquilo. Deus falou que está abrindo a porta para mim, e eu criei. E aí, no final, aquela pessoa que estava ali, que era um instrutor, que era um inspetor ali, aquela pessoa que estava fazendo ali os testes, ela chega para mim e fala, olha, aqui você foi aprovado. Agora você vai lá para o departamento médico, né, fazer o teste psicológico, essa coisa toda. E eu saí dali glorificando ao Senhor, porque Deus falou que estava abrindo uma porta para mim. Então, independente, eu não estou dizendo que você não tenha que estudar, que você não tenha que se preparar. Ali foi um negócio exclusivo, específico de Deus para comigo, mostrando para mim que quando Ele diz que Ele está fazendo, Ele está fazendo. Por isso, eu posso estar dizendo para você hoje. Eu já citei em outras palavras, não é, que eu comprei um carro também sem ter dinheiro, porque eu tive fé. Mas, irmãos, eu precisava ter comprado esse carro há 2 anos atrás. E eu não comprei porque eu entendi que eu não tinha dinheiro. Olha aí. E aí, o que Deus fez? Quando eu permiti que Deus acrescentasse a minha fé, eu criei que eu poderia fazer, porque aí havia uma promessa de Deus para a minha vida, sobre ter um carro, e eu precisava disso para eu trabalhar, para ir para a igreja com a minha família. E quando eu realmente criei, ainda sem dinheiro, eu consegui comprar o carro, sem dinheiro nenhum. Fui pagar a primeira parcela, quase 2 meses depois, quando veio o carnê para mim, né? E aí Deus falou comigo, olha, eu não prometi que eu ia te dar? Porque quando Deus falou que ia me dar o carro, irmãos, nós somos muito incrédulos, sabe? E nós realmente precisamos aprender a viver por fé. Porque Deus fala que está te dando algo. A primeira coisa que você tem que fazer, Deus falou que está te dando uma casa. A primeira coisa que você tem que fazer, eu recebo. Mas não é só verbal, não. Eu recebo mesmo, recebe por fé. Não importa as circunstâncias, não importa a minha condição. Deus falou que está me dando uma casa, Deus está me dando uma casa. Deus falou que está abrindo a porta, só um momento. Deus falou que está abrindo uma porta para você, ainda que as portas que você esteja batendo hoje estejam fechadas diante de você, ou estejam se fechando à tua frente. Mas Deus falou que está abrindo a tua fé, no exercício, no pleno exercício da fé, você precisa crer. Se Deus falou que está abrindo, Ele está abrindo. E amém. E aí, irmãos, Deus mostrou para mim que Ele falou que estava dando o carro, que ia me dar o carro,
Então ele me deu, mesmo sem dinheiro. E aí, irmãos, sabe, eu caí, né? Caí em mim mesmo ali, olhando, quando você cai em si, né? E eu lembrei, eu falei, meu Deus, eu estou comprando o carro sem dinheiro. E há 2 anos atrás, quando eu entendi que eu precisaria do carro, eu poderia tê-lo comprado. E eu não comprei porque eu entendi que eu não tinha dinheiro. E agora eu comprei o carro 2 anos depois sem dinheiro. E aí Deus mostrando para mim, eu não falei, eu não te prometi, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu falo, eu cumpro. Se Deus falou, meu irmão, Deus vai cumprir. Se você tem promessa, né, de você crescer, de você empreender, sabe, de você ganhar dinheiro, de você ser próspero, de você ser bem-sucedido, sabe, essa pandemia, esse momento, essa crise, não afetará o cumprimento recebe isso. Não afetará o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Creia nisso, amados. E assim foi Abraão, crendo naquilo que Deus poderia fazer na sua vida. E aí, irmãos, Deus faz. Porque quando é no capítulo 21, nasce Isaac. Queridos, preste atenção, se você tiver fé, ainda nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, nesse momento de más notícias, nesse momento de desinformação, nesse momento que é só coisa ruim que nós ouvimos e vemos, aí pela mídia, não é? Que está sendo maldita, só misericórdia. Mas, irmãos, e tudo isso é o quê? É para roubar a tua fé, é para destruir o teu ânimo, sabe? É para anular, sabe, os teus projetos, os teus planos, a tua visão de crescimento, a tua visão de conquista, mas nós precisamos estar crendo. Deus tem Isaac para você. Deus tem o cumprimento da sua promessa. Deus falou que ia te dar o Isaac. Deus falou que dele viria uma grande nação, ainda que os membros já estavam amortecidos, ainda que Sara era estéril, ainda que já havia cessado o costume das mulheres, ainda que estava com 100 anos, Abraão e Sara com 90, Deus falou que faria. Se Deus falou que vai fazer, meu irmão, Deus vai fazer. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ah, pastor, mas estamos na pandemia, está na crise, não interessa. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer e ponto. Em nome de Jesus, creia nisso. Deus está fazendo, Deus está cuidando. E aí no capítulo 21, e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho. Na sua velhice aqui o nome já havia sido mudado. Deus já havia mudado o nome de Abrão para Abraão e de Saraí para Sara. Que Deus tinha dito, e chamou Abraão o seu nome, do seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque, riso, sorriso. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, versículo 5 do capítulo 21. De 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara, consequentemente, tinha 90 anos, quando Isaque nasce. Queridos, preste atenção, meu amado e minha amada. Talvez você está aí pensando, preocupado, nesse tempo agora, a minha empresa vai ter que fechar. Algumas empresas estão fechando, meu irmão, sentimos muito de coração, e eu oro todo dia para que isso não aconteça, não é? Mas algumas empresas estão fechando, mas eu quero dizer para você que se você crê, a tua empresa não vai fechar. Algumas pessoas estão sendo demitidas, mas eu quero dizer para você que se você crê, se você tiver fé, você não vai ser demitido, não é? Irmãos, nós estamos tendo notícias de pessoas que estão sendo promovidas, olha, promovidas num tempo em que pessoas estão sendo demitidas. Nós temos tido notícias de pessoas que estão abrindo empresas, quando algumas empresas estão sendo fechadas. Nós temos tido notícias diariamente, diuturnamente, de pessoas, de seres que estão nascendo, quando muitas pessoas estão morrendo. Queridos, algumas coisas vão ter que acontecer, algumas coisas vão estar acontecendo, mas quando uma porta se fecha diante de ti, é porque Deus tem uma porta maior para escancarar diante de você. E aí, nasce Isaque na velhice,
de Abraão e na velhice de Sara. Viu, amados? E queridos, quando nós cremos, quando nós temos fé, quando nós escolhemos e decidimos viver por fé, amados, Deus faz acontecer na nossa vida. Eu me lembro que a minha filha pequena, a minha filha Ariene, minha filha caçula, hoje ela está terminando matemática no Instituto Federal, lá em Paracambi, né? Filiada ao UFRJ. E matemática, para muitos, é uma matéria complicada. Eu sempre gostei de matemática, ela também. E ela está terminando matemática esse ano, né? Esse ano eu creio que ela termina de acordo com o andar aí das coisas. E eu me lembro que uma vez a gente passando ali, saindo da linha amarela para a linha vermelha, e a minha filha olhou lá para a Universidade Federal e ela falou assim: eu vou estudar nesse lugar. E eu falei: isso mesmo, filha, é isso aí, minha filha, é isso aí. E um dia desse eu estava lembrando, a minha filha agora já está terminando a sua faculdade lá na Universidade Federal. Queridos, decida viver por fé. Decida exercitar a sua fé. Decida pronunciar fé. Entendeu? O que é pronunciar fé, pastor? É profetizar. O que é profetizar, pastor Almir? É chamar à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Eu me lembro, as minhas filhas eram pequenas, esse momento do carro aí que eu falei, que Deus me deu sem eu ter dinheiro. Nesse momento, nós éramos pastores lá, auxiliares lá no Ministério Apacentado de Nova Iguaçu. E aí, teve um tempo que eu falei com elas. Nós passávamos em frente à porta da igreja, e eu falei com elas assim: isso é profetizar. Eu falei com a Zeli, minha esposa, e minhas filhas, a Ariane e a Ariane. Eu falei: ó, nós vamos entrar lá pelo estacionamento, profeticamente. Vamos estar profetizando que daqui a um tempo a gente vai estar entrando por lá com o nosso carro. E a gente passava pela frente. Irmãos, viver por fé, queridos, é coisa de doido. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo não tem como entender, entendeu? As pessoas mesmo que estão dentro da igreja, que são chamados de irmãos com você, né? E você fala sobre os negócios doidos desses, você diz: eu, hein, loucura, isso é doido. Não tem problema, deixa eles te chamarem de doido. Mas depois eles vão ver a bênção de Deus na tua vida. E aí, a gente passou a fazer isso. A gente passava pela frente da igreja, dava a volta e entrava lá pelo estacionamento. E eu sei que certamente para elas não era muito bom, que às vezes com os saltos, e o estacionamento lá, aquelas pedrinhas, elas tinham que vir ali, passando ali pelo aquele estacionamento. Mas, irmãos, foi pouco tempo que aquilo ali aconteceu. Porque chegou um momento que mesmo sem dinheiro, Deus me deu o carro, e agora nós estávamos entrando, aquilo que nós profetizamos agora estava acontecendo. E aí nós começamos a entrar agora pelo estacionamento de carro. Olha aí, queridos, Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua também. Aquilo que Deus te prometeu, Ele cumpre. Se Ele cumpriu na minha vida, Ele cumpre na sua vida também. Amém? Nós precisamos crer nisso, amados. Precisamos crer que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que cuida de nós. E aí, fechando aqui, irmãos, terminando, tá? Terminando, nós vamos ver no capítulo 22, olha só, que coisa doida. E viver por fé, irmãos, né? Deus vai colocar para nós algumas coisas doidas, algumas coisas loucas. Mas viver por fé é isso. É a gente acreditar nas loucuras de Deus, nas palavras doidas que Deus vai dizer para nós, nas coisas loucas que Ele vai estar colocando para nós. Coisas loucas, pastor, loucura de Deus, o que é isso? Como é isso? No capítulo 22, nós vamos ver o que Deus fala para Abraão. Irmãos, aos ouvidos naturais, irmãos, é um negócio doido. Por quê? Olha, Deus dá uma promessa para Abraão, com 75 anos. Quando ele está com 99 anos, Deus vai lá e renova essa promessa e diz assim, e agora dá um tempo determinado, olha, daqui a um ano, quando você está com 99 agora, com 100 anos você vai ter um filho. Sara está com 89, com 90 anos, vocês vão ter um filho. Vocês
respectivamente com 100 e 90 anos, vão ter um filho. E esse é o filho daquela promessa que eu fiz há 25 anos atrás, há 24 anos atrás, não é? Esse filho é aquela promessa que eu fiz. Se lembra? As areias, as estrelas, incontáveis, desse jeito vai ser a geração de vocês? É. Aí olha o que Deus está falando agora para ele no capítulo 22. Por isso, irmãos, ele é conhecidamente chamado de o pai da fé. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te darei. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão foi, e por fé, irmãos, ele indo, e Hebreus vai dizer isso, que como Deus havia prometido, Abraão cria que Deus era poderoso, porque ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Abraão cria, está lá em Hebreus, que das cinzas Deus poderia ressuscitar o Isaque, porque era uma promessa de Deus, e isso é fé. E aí quando nós vamos aqui, irmãos, para o versículo, se não me falha a memória, porque isso, olha só. E disse Abraão, o versículo 5 do capítulo 22 de Gênesis. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Outras versões vai dizer: fiquem aqui, que eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Abraão havia recebido uma proposta absurda de Deus, e ele agora também estava falando algo absurdo para ele, né? Porque somente ele sabia que Deus havia mandado nessa prova de Deus para com ele. Eles estavam indo agora ao Monte Moriá para sacrificar, para cortar o seu filho e oferecer ao Senhor em sacrifício. Ele sabia do que Deus havia determinado para ele, mas a sua fé, irmãos, fazia com que ele cresce. Deus mandou, foi Deus que falou, então Deus é poderoso para ressuscitar o meu filho das cinzas, trazer o meu filho de volta, para que eu possa voltar com o meu filho. Por isso, por fé, ele pode dizer para os seus empregados: olha, vocês fiquem aqui, eu e o menino subiremos, ofereceremos um holocausto ao Senhor, adoraremos e voltaremos. Viu, amados? Porque ele cria naquilo que Deus poderia fazer. E assim Deus o fez. Meu amados, o que está na tua mente que para você talvez pareça absurdo, que talvez para você pareça uma loucura, tem coisa que Deus fala para nós, que se nós não tivermos fé, irmãos, a gente vai achar que é o diabo que está falando, né? No que diz respeito a finanças, então, daqui a pouquinho nós vamos abrir um momento para você estar ofertando e dizimando ao Senhor, tá? Os meninos já devem estar colocando aí os dados, mas, queridos, são umas coisas doidas, umas coisas absurdas. E às vezes, em grande parte das vezes, financeiramente, a gente está sempre sendo provado pelo Senhor a abençoar, a ser generoso. E quando nós o fazemos, não tem como Deus não nos abençoar. Não tem como Deus não cumprir na nossa vida, a minha e na sua vida, as suas promessas. Viu, amados? E Deus tem feito isso. Eu me lembro que, numa reunião que eu tive há poucos dias, pelo aplicativo, com os pastores que pertencem à diretoria do Conselho de Ministros de Nova Iguaçu, do qual eu faço parte, e aí eu citava
que eu havia ministrado para a igreja sobre as chaves bíblicas, não é? Para a prosperidade com base na vida, na vivência, nos resultados do povo de Israel, do povo judeu. E eu dizia isso, que o povo judeu, né, eles são abençoadores, são generosos, mas eles não são assim porque são ricos, não. Antes deles obterem a riqueza, eles já eram pessoas que abençoavam, eles já eram pessoas que ofertavam, eles já eram pessoas generosas. E por isso, pôde se cumprir na vida deles o que diz a palavra do Senhor: foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. E isso, irmãos, é fé, é prática da fé, é exercício da fé. E é isso que Deus quer que você faça, que você creia, que você tenha fé. Hebreus 38, volta a dizer: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deixa eu beber mais um pouquinho d'água aqui. Então, queridos, em nome de Jesus, você tem promessas de Deus para a tua vida? Tem? Tem coisas que Deus disse que ia fazer, tem portas que Deus disse que ia abrir, tem lugares que Deus falou que você iria. Queridos, nada disso foi interrompido, não. Essas promessas, por conta dessa pandemia, por conta desse momento, foram apenas adiadas. Todas elas, eu quero ser boca de Deus para a tua vida neste momento. Todas elas hão de se cumprir na tua vida. O teu marido, mulher, não vai ser mandado embora. A tua empresa, homem, não vai fechar. Viu? Os teus recursos não vão zerar. O alimento, pai de família aí, responsável pela casa, mãe, mulher responsável pela sua casa, os mantimentos não vão faltar, o pão para os teus filhos não vão faltar. Deus vai suprir. O Senhor, o nosso Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades por Cristo Jesus. Creia nisso e receba esta palavra da parte de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. E decida viver por fé, decida crer naquilo que Deus faz, decida crer naquilo que Deus pode fazer, decida crer que as mãos do Senhor não estão encolhidas sobre a tua vida. Deus está fazendo, Ele está cuidando de tudo, e Ele tem bênçãos para a sua vida. Então você, meu querido, que vai ofertar, que vai dizimar, os nossos queridos já estão colocando aí os dados bancários, então faça isso, oferte ao Senhor com generosidade, viu? E outra coisa, meu querido, seja fiel ao Senhor, seja fiel, não é? Seja fiel. Alguns não estão vindo à igreja, não estou falando só da nossa igreja, da igreja que você que está ouvindo essa palavra agora, pertença. De repente você não está indo à igreja, mas será que você está guardando o seu dízimo? Será que você, pelo menos, ameaçou a ligar lá para a igreja, ligar para os pastores, para o tesoureiro da igreja, para pedir a conta da igreja, os dados bancários da igreja, para você dizimar ou ofertar? Porque Deus quer te abençoar. A bênção de Deus quer ser constante sobre a tua vida. Agora, depende de você. E isso é fé. Ou será que você está pensando como aquela pessoa que recebeu um talento? Eu vou enterrar, eu vou guardar aqui, porque eu só tenho esse, e eu não vou ter condições. Será que você está pensando dessa forma? Se você estiver pensando dessa forma, eu sinto muito, meu querido. Porque quando aquele senhor retorna, o que ele faz? Aquele que recebeu, que entendeu que o que ele recebeu era pouco, que não dava para ele granjear e enterrou, não granjeou, não multiplicou, aquele pouco que ele tinha foi tomado. O que é que você quer? Que o que você tenha seja tomado, seja tirado. Eu falei aqui sobre a porta que não vai fechar, sobre a empresa que não vai fechar, sobre a vida financeira que não vai zerar. Eu falei sobre isso, mas isso é para quem? Para aqueles que têm fé, para aqueles que creem, para aqueles que obedecem ao Senhor, para aqueles que dizimam, que ofertam, que são fiéis ao Senhor. Esses têm a bênção de Deus sobre as suas vidas. Então, amados, em nome de Jesus, oferte aí, dê a sua oferta, tá? Tem aí uns links para você fazer oferta pelo cartão, então faça a tua oferta. Tem os dados bancários para você fazer aí, tanto a transferência bancária, quanto também, né, você fazer lá um depósito numa agência. Fique à vontade, deixa Deus te usar. E olha, e o melhor, né, como eu sempre falo, né, para só abençoar a igreja não, é para abençoar a sua vida
em nome de Jesus. Amém? Eu quero profetizar a bênção apostólica sobre a tua vida, a bênção do envio, e que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, e todos digam amém. Lembrando que na terça-feira, pela manhã, estamos novamente ao vivo pelo Face, e na quarta-feira pelo YouTube, nosso canal. E olha, aproveite para ir lá. Se você não se inscreveu, clica lá em inscrever-se. Pronto, já está inscrito, é só isso. Passe isso para os teus amigos do grupo, tá? Para que a gente chegue a 1000 inscritos e a gente possa melhor divulgar a palavra de Deus. Então, fique na paz do Senhor, tá? Tenha um dia, uma noite abençoada, uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Fique na paz. Tchau!